Olá, eu sou o Diogo Souza Campos, meu RA é 2105-78295, o meu polo é o Polo Pinhais e eu sirvo a Deus na Igreja de Deus, na comunidade Pinhais. Eu quero compartilhar com você uma mensagem cujo título é Os 4 Selos de Autenticidade do Cristão. O tema dessa mensagem é vida com Deus, vida devocional, é autenticidade. Eu quero convidar você então para a gente ler na palavra do Senhor, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 21. Acompanha comigo, por favor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai o enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Vamos ler até aqui. Me deixe compartilhar uma história com você. A maior parte da minha vida profissional eu trabalhei em hospitais, na área hospitalar. E existe algo muito interessante que os hospitais fazem, que nós também aprendemos nessa passagem, nas cartas do apóstolo João. Os hospitais, eles procuram para garantir a sua segurança ou a sua imagem, o seu marketing, a sua propaganda, eles se submetem a um processo que é chamado como autenticação hospitalar, acreditação hospitalar. O que é isso? Eles contratam uma instituição independente, essa instituição submete o hospital a uma série de testes para examinar se esse ou aquele hospital atinge os requisitos necessários de qualidade, de boas práticas, e atingindo esses requisitos, essa instituição libera um selo de qualidade para o hospital, e esse selo é apreciadíssimo.
é uma ótima propaganda para o hospital e todas as equipes do hospital procuram se desempenhar bem e passam por treinamento e fazem uma série de revisão das suas práticas para que todos consigam alcançar esse selo. Quando o apóstolo João escreve as suas cartas, nós percebemos que ele também está ensinando um tipo de auditoria, um tipo de acreditação para a igreja. Por quê? Porque na época que ele escreveu essas cartas, ou essa primeira carta de João, por exemplo, já havia passado muito tempo desde que Jesus havia ressuscitado e subido aos céus. Muito tempo tinha passado. Isso é quase já na parte final do primeiro século da era cristã. A maior parte dos apóstolos de Jesus já tinham sido martirizados, já tinham morrido sob a perseguição do Império Romano. E a igreja se deparava com um adversário que havia se infiltrado, que eram falsos mestres, que eram falsos profetas, falsos pastores que tinham um ensino deturpado da palavra de Deus, estava contaminando a igreja. Então, João se levanta e para combater esses falsos ensinos, esse modo de vida deturpado e falso e errado que esses mestres queriam ensinar na igreja, ele escreve essas cartas com essa série de testes, como se fosse uma acreditação espiritual, digamos assim. Os hospitais se submetem à acreditação por causa da sua preocupação com a saúde física dos seus pacientes, dos seus clientes e para melhorar suas boas práticas. Essa acreditação que o apóstolo João está nos ensinando é justamente para garantir a nossa saúde espiritual e que nós andemos na prática certa da vida cristã. Eu quero compartilhar 4 selos de autenticidade do cristão que o apóstolo João nos ensina nesse capítulo 4. Nós vamos passar por ele e nós vamos ver como um cristão autêntico é aprovado nesses requisitos. Vamos lá, o primeiro eu quero compartilhar com você, o primeiro selo de autenticidade do cristão está descrito no versículo 2 do capítulo 4. Acompanha comigo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Aqui nós vemos que esse primeiro selo de autenticidade do cristão está na sua confissão, naquilo que ele confessa. Essa palavra confessar tem o sentido de declarar abertamente. E a Bíblia, toda a Bíblia, principalmente na época de Cristo, na época em que João escreveu, era crucial e é crucial para que você e eu confessemos o nosso Senhor. Demos a razão da nossa esperança, como diz o apóstolo Pedro, ou como Paulo descreveu em Romanos capítulo 10, versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é crucial, é esperado que o cristão confesse o seu Salvador, que o cristão declare abertamente, o cristão autêntico, ele não tem nenhum problema em falar a respeito de Cristo, do seu Salvador, da palavra de Deus, ele declara, ele deixa claro para todas as pessoas a quem ele serve, a quem ele segue, que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. E não para por aí, bem pertinho dessa carta do apóstolo João está a carta do apóstolo Tiago, e o apóstolo Tiago é enfático nisso, no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas se não tiver obras? Pode acaso a semelhante fé salvá-lo? O que ele está dizendo? Não basta apenas confessar com sua boca o Senhor Jesus, as suas obras também confessam a Ele. As obras do cristão autêntico declaram abertamente a respeito da sua fé, a respeito do seu Salvador. Então, o selo de autenticidade do cristão é a sua confissão, tanto naquilo que ele diz, naquilo que ele fala, naquilo que ele prega, quanto principalmente naquilo que ele vive. Esse é o primeiro selo dessa acreditação espiritual que o apóstolo João está nos ensinando. O segundo selo de autenticidade do cristão é o seu pertencimento a Deus e a vitória sobre o anticristo. Acompanha comigo no versículo 4. Filhinhos, vós procedeis de Deus e os tendes vencido os anticristos, os falsos profetas, vencido o mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Existe esse combate quase eterno, quase infindável, entre a carne e o Espírito de Deus, entre o mundo e a igreja, entre o inferno e o reino de Deus. E é um embate, é uma guerra que nunca para. O mundo, o adversário das nossas almas, ele está sempre nos cercando, sempre procurando uma brecha, sempre procurando um espaço para se infiltrar.
sempre tentando escravizar, submeter, subjugar o cristão, prendê-lo, vencê-lo. Agora o apóstolo João, ele está falando, o cristão autêntico, ele vence o mundo, ele é vitorioso contra o mundo. Ele diz, já vencer, e os tendes vencido. E no versículo 13, ele mostra um teste a respeito dessa vitória que temos no mundo. Acompanha comigo. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então é o Espírito de Deus que leva o cristão a vencer o mundo. É a presença do Espírito de Deus no cristão, na sua vida, na minha vida, que vai nos ajudar a vencer o mundo, a derrotar, a desfazer suas obras, as obras do maligno, a vencer as tentações, a fugir da aparência do mal. É o Espírito de Deus que nos guarda, que é o nosso selo, que nos protege até o momento da nossa redenção em Jesus Cristo. Então o cristão autêntico, ele vence o mundo pelo poder do Espírito de Deus. Ele é cheio do Espírito de Deus, ele busca o revestimento do Espírito de Deus, né? Ele tem essa vitória sobre esse adversário. E no versículo 4, ele fala qual é a causa dessa vitória, ou como ela acontece. Ele fala, maior do que o acusador que está no mundo, cercando o cristão, tentando derrubá-lo, é o Espírito de Deus que habita nele. Maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. Por quê? Porque já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que serve, que não vive mais conforme a carne, não vive mais conforme o mundo, mas vive conforme o Espírito de Deus. É o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o cristão autêntico, ele é vitorioso sobre o mundo. Ele pertence a Deus. Ele está em Cristo Jesus. Que seja assim na sua vida, que seja assim na nossa vida, para a glória do nosso Deus. Que todos nós tenhamos esse selo de autenticidade, de pertencer ao Senhor e vencer o mundo diariamente. O terceiro selo de autenticidade do cristão é a sua fé no amor de Deus. Acompanha lá, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor de Deus, permanece em Deus e Deus nele. Olha que bênção! Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Então o cristão autêntico tem esse selo, essa característica, né? Ele está provado nisso, ele conhece o amor de Deus. A fonte de vida do cristão autêntico é o amor de Deus, porque quando Deus manifestou o seu amor por nós, Ele enviou para nós Jesus Cristo, nosso Salvador, para que nele tenhamos vida. Isso está escrito no versículo 9. E não que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou e nos enviou Jesus para ser propiciação por nós. O que quer dizer isso que está escrito no versículo 10? Que Deus nos amou tanto, o amor dele por nós é tão profundo, tão imenso, que ele enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa pena, para que nós pudéssemos ter a chance de se reconciliar com ele. Então, se ele não abriu mão do seu próprio Filho por nós, quão imenso é esse amor, Como está mais do que provado que ele nos ama. E essa certeza, essa verdade, esse selo de autenticidade, de confiar no amor de Deus, essa fé no amor de Deus, é o que tira, é o que lança fora do cristão autêntico todo medo, todo pavor, todo desespero. Você e eu não precisamos nos desesperar nas situações da vida, nas notícias ruins, na gravidade em que se encontra o nosso planeta, por causa do amor do nosso Senhor por nós. O amor de Deus aperfeiçoado nas nossas vidas lança fora o medo. Por isso o cristão tem, como diz uma música do Stênio Márcio, tem um olhar de certeza. Ele olha para o futuro com serenidade, com graça, com tranquilidade, porque ele confia. Ele está fundamentado nesse amor tão maravilhoso, esse amor que levou a Jesus a gritar na cruz. Está consumado, toda a dívida foi paga. Como diz aquele corinho antigo, não olhamos as circunstâncias e nem vivemos por vista, nós olhamos o amor que Deus tem por nós. Esse é o terceiro selo da autenticidade do cristão verdadeiro. E por último, eu quero compartilhar o quarto selo de autenticidade do cristão, que é o amor pelo próximo. Assim como Deus ama, assim como nós recebemos e nos firmamos, nos fundamentamos nesse amor de Deus,
nós amamos ao nosso próximo também. O amor pelo próximo é o quarto selo de autenticidade do cristão. Olha lá o versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. No versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos, o cristão autêntico ama porque ele foi amado, porque ele sabe, ele está consciente, firmemente fundamentado nesse amor. Então ele ama porque ele recebeu esse amor. E não só porque, mas ele ama como ele foi amado. No versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Então, assim como ele foi amado por Deus, ele ama o seu próximo. O cristão autêntico, ele dá um jeito de expressar esse amor pelo seu próximo, né? E, amados, queridos, quanto mais nós amarmos, melhor vai ser a maneira que nós amamos. O nosso amor só é perfeito quando nós somos capazes de amar ao próximo. O apóstolo João falou, olha, é impossível, é mentiroso aquele que fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Não conhece a Deus aquele que não ama. Então, a característica do cristão autêntico é o seu amor pelo próximo. Da mesma maneira que ele está firmado no amor de Deus, da mesma maneira que ele tem o Espírito de Deus e vence o mundo e pertence ao Senhor, e da mesma maneira que ele é apto a declarar abertamente em palavras, em atitudes, que ele confessa o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador. Essa palavra que eu quero compartilhar com você, essa auditoria espiritual que eu quero compartilhar, meditar com você nessa oportunidade, para que ela nos ajude a combater o erro, tanto no entendimento a respeito da palavra de Deus, quanto na nossa forma de viver a vida cristã, de viver a nossa caminhada, né? Que essa palavra, que essa auditoria, que esses 4 selos de autenticidade do cristão possam nos ajudar a combater a falsidade, mesmo dentro da igreja, sermos cristãos de verdade, cristãos transparentes, né? Sondados pelo Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus nos ajude a assumir uma postura de cristão autêntico, de ser conforme o Senhor Jesus deseja que nós sejamos, né? Que essa palavra nos ajude a avaliar a nossa caminhada com o Senhor, nossa peregrinação espiritual, nossa vida cristã, estabelecer a verdade do Evangelho nas nossas ações, no nosso jeito de pensar, né? Que o nosso relacionamento com o próprio Deus, o nosso amor a Ele, a nossa resposta ao amor dEle por nós amadureça e seja transmitido, seja refletido no nosso amor pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Que sejamos luz nesse mundo, que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus, como diz no versículo 14 de 1 João 4, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Que essa acreditação espiritual nos ajude a alcançar isso, que nós tenhamos resultados frutíferos da graça de Deus nas nossas vidas, né? Da nossa confissão, que nossa confissão gere impacto no mundo, que o nosso amor pelo nosso próximo gere impacto no mundo. Então convido você a declarar entusiasmadamente a respeito do seu Salvador. Confesse, declare abertamente o Senhor Jesus Cristo, tanto nas suas palavras quanto nas suas ações. Seja apto, comunique com energia a respeito da sua esperança. Assuma uma vida de vitória sobre o mundo, sobre o adversário das nossas almas, né? Vença os seus ensinos enganosos, vença um jeito de viver falso, mas seja um cristão autêntico. Vença o anticristo pertencendo a Deus, sendo cheio do Espírito de Deus. Que sua fé esteja firmada, mas profundamente arraigada no amor do Senhor por você, porque Ele te ama tanto e o amor dEle é a causa de estarmos aqui. É a causa de você estar vivo hoje, respirando, que você seja imerso nesse amor, que esse amor transforme e frutifique a sua vida, no nome de Jesus, e que você seja graciosamente abençoado pelo Espírito de Deus para demonstrar esse amor pelo próximo também. Amém, meu querido? Então, que essa palavra abençoe sua vida, abençoe minha vida e dê frutos para a glória do Senhor Jesus. Eu agradeço a Unicesumar, agradeço ao curso de Teologia e a disciplina de Pregação e Práticas Ministeriais por essa oportunidade de compartilhar
atividade, essa mensagem, essa pregação expositiva. Muito obrigado, Deus abençoe.